Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. O tema da noite, ele é muito instigante e muito complexo. Até mesmo porque, na atualidade, ninguém está apto a falar correntes de pensamentos que têm atuação sobre esse assunto. E o interessante é que todos, absolutamente todos, quando se referem à educação dos filhos no século XXI, são unânimes em dizer que para educar principalmente a geração alfa, que é o nome dado à geração nascida depois de 2010, é necessário a educação dos pais. Como assim? Na verdade, isso é um assunto para seminário. Mas nós vamos tentar fazer uma síntese para equacionar melhor as questões. E antes de começar, nós precisamos diferenciar o que é educação e o que é instrução. A etimologia da palavra educação vem do latim educere, ou educare, que inicialmente era escrito como ex ducare. O ex vem de extrair, explodir, ou seja, tirar, puxar. Com o tempo, o X caiu por aliteração e ficou educare, ou educere, que significa e de puxar, ducere de dentro. Então, segundo a etimologia da palavra, educar quer dizer tirar de dentro, puxar de dentro. E alguém que nunca parou para ler isto, para estudar isso, pode achar estranho. Como que educar é puxar de dentro? Aí nós precisamos ir no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 14, no item 9, quando Santo Agostinho nos ensina que os pais devem observar a criança desde o berço, porque ali, aquela alma, que é um espírito reencarnado, já se mostra que veio. E é nessa observação que o pai extrai de dentro a personalidade do filho, para que ele possa equacionar o modo de instruir o filho no decorrer da vida. Porque a etimologia da palavra instruir vem também do latim intruere, que quer dizer colocar em, empilhar. Portanto, nós entendemos dessa maneira que quem educa é apenas os pais, que têm a condição de observar os filhos e extrair deles a sua personalidade. As escolas não educam, as escolas instruem. Ok, mas você disse que os pais devem puxar para depois instruir. Sim, é verdade. No entanto, o maior equívoco da educação, que tem sido a maior mola propulsora dos problemas entre a educação dos filhos, é acreditar que a escola pode educar. E aqui nós precisamos entender, em primeiro lugar, é um equívoco muito grande, querer que a escola eduque, sendo que o maior agente de instrução da escola é o professor. E os professores são pessoas como eu, você e todos os demais, cheios de problemas, cheios de conflitos, que trazem, às vezes, experiências traumáticas ou desastrosas de famílias disfuncionais. E que vão para uma sala de aula com 30, 40, 50 alunos, cada um uma alma diferente do que a outra. E que ele precisa aplicar o conteúdo numa sistemática de multiplicidade, onde o conteúdo é único, para 30, 40, 50 personalidades diferentes. O segundo ponto é o fato de que hoje nós vivemos, notoriamente,
Um modelo de educação totalmente falido e ultrapassado. Ultrapassado porque, em verdade, essa metodologia de educação, de ensino, que as escolas têm até hoje, século XXI, surgiu no século XVI, através dos jesuítas, que foi a divisão da igreja responsável pela catequização e pela educação. Eles criaram o Ratio Studiorum, obrigado, que é uma espécie de manual disseminado no mundo inteiro, com tamanha competência que virou cultura. Dentro do Ratio Studiorum nós temos vários itens que ensinam, é um manual que ensina como colocar a educação para as crianças. No resumo sintético, na redundância da palavra, eles dizem que a metodologia da educação deve começar sempre do mais básico para o mais complexo. Que deve-se separar os alunos por categorias e graus de aprendizado, onde o professor impõe o conteúdo e os alunos devem apenas ouvir e aceitar. Separar os alunos, portanto, por grau de aprendizado e educar a criança para que ela possa ter no futuro um diploma, para que assim ela possa ter uma qualificação profissional e encarar a vida. Inclusive, eles falam, se não me engano, no item 5, que as escolas, chamadas de templos do saber, precisam se destacar das demais, tendo uma fachada, uma vista, que impõe-se como um templo do saber. Portanto, é algo que já caminha para o quarto século. E que está sendo abalado nesse momento justamente porque os paradigmas da educação no planeta estão mudando rapidamente. Porque essa geração nova, ela já não aceita o modelo vigente. Porque não atende mais às necessidades desses espíritos reencarnantes. Eu sei da história de uma professora que disse que ela se sente um dinossauro com giz na mão, frente a uma sala de aula de alunos completamente conectados. Por isso que estudiosos dizem que a escola do século XXI deverá ser totalmente reformada. Que ela deverá ser colaborativa, incipiente, descentralizada e que, sobretudo, instiguem os alunos a resolverem problemas reais, não aqueles problemas decorebas propostos. E segundo esses mesmos especialistas, os pais que aprenderam que as escolas educam os filhos precisam rever os seus conceitos. É por este motivo que os pais verdadeiramente preocupados com a educação dos filhos estão amedrontados neste momento frente a essas mudanças muito rápidas, que literalmente estão atropelando e alterando muito velozmente, principalmente embalado por essa avalanche tecnológica, os conceitos hoje existentes. E essa preocupação dos pais que geram, por exemplo, o pedido de temas de palestra como esse, não é à toa. Estudos apontam que nós, no mundo, vivemos um enfraquecimento do modelo específico de família. Veja bem, um enfraquecimento do modelo família, não da instituição família, o que é muito diferente. Ao contrário do que muitos imaginam, as pesquisas dão conta que a instituição família está bastante estável. Só que num leque muito grande, com diversos tons de cinza. O conceito família tem mudado muito nas últimas décadas. E hoje ela se estende por diversos tipos. Por exemplo,
diminui o modelo de família com pai, mãe e filhos. E aumenta o modelo de família da chefia feminina, onde a mãe adota a chefia e o sustento de toda a família. Aumenta também o modelo de mães solteiras criando os filhos, ou ainda pessoas que moram sozinhas e que adotam filhos, ou ainda famílias homoafetivas. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, eu tive a infelicidade de assistir a reportagem, a entrevista de um sociólogo, que disse, o sociólogo, que ele, como cristão, não poderia aceitar certos agrupamentos tidos como família. Porque, segundo ele, os homoafetivos são uma espécie de deturpação da família. E quando eu ouvi isto, e repito, eu lamentei, eu me lembrei de Jesus, que viveu numa época onde a homossexualidade era algo extremamente comum, tão comum que não se falava, não se observava, não se apontava. As relações homoafetivas da época de Jesus eram relações tão comuns como hoje as relações entre um homem e uma mulher. E como um cristão fala isso, sendo que Jesus, o Cristo, entendendo que um cristão é quem segue Jesus, o Cristo, foi um ser que não discriminou absolutamente ninguém, que vivia com as chamadas diversidades, principalmente aquelas que eram mais discriminadas. Portanto, o modelo de família está tão difuso que alguns estudiosos dizem que família, na verdade, é o grupamento que tem a chave de casa. Isso não é de à toa, porque nós vivemos na atualidade um efeito mola. Durante muitos séculos, o modelo familiar foi imposto pela teologia. Os casamentos de antigamente não duravam por causa do amor, duravam pela imposição. Geralmente a mulher vivia infeliz, mas tinha que suportar tudo, enquanto o homem geralmente tinha uma vida paralela e impunha pela força. Com a liberdade da mulher principalmente após a década de 1960, quando veio a chamada geração Baby Boomers, depois da Segunda Guerra Mundial, e ali nasce a geração hippie, que confundiu liberdade com libertinagem. Houve uma explosão muito grande daquela mola que estava comprimida durante séculos. E ao soltar a mola, ela saiu quicando. E agora ela começa a acomodar. E quando ela acomodar, vai adotar a sua forma original. Só que enquanto nós estamos vivendo essa acomodação da mola, vivemos consequências gravíssimas dessa mudança de modelo familiar. O escritor Yuval Harari, que escreveu, entre outros, o livro Homo Deus, anota que somos a primeira geração que não sabemos o que ensinar para a próxima geração. Isso, no meu entendimento, Carvalho, é extremamente temeroso. Porque se chegamos a esse ponto, não foi por um acaso. Não foi porque simplesmente eclodiu, desabrochou uma situação assim e as coisas aconteceram. Não, não. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice de divórcio no Brasil já esbarra na casa dos 70%, na última pesquisa. Em 2014 eram 63%, e subiu exponencialmente.
Com o divórcio, com o aumento do divórcio, vem o aumento do recasamento. Com o recasamento, vem a figura do padrasto ou da madrasta, dos avodrastos, dos primos novos, dos meio-irmãos. Isto, para uma criança, é algo extremamente aterrador. Porque isto causa um aumento muito grande da perda de identidade entre o filho e o pai, entre o filho e a mãe. E tem sido essa a maior reclamação de crianças nos consultórios de psicólogos e psiquiatras. A pesquisa última da Fundação Carlos Chagas dá conta de que 67% dos pais não prestam atenção nas atividades escolares dos filhos. Isso quer dizer que 67% dos pais não dão supervisão social e educacional para os filhos. O resultado disto, as estatísticas mostram. O levantamento realizado pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, com base em dados do IBGE, mostrou que 25,1% das garotas com idade entre 13 e 15 anos bebem ao menos uma dose por mês. Há uma década, eram apenas 20% das garotas. E entre os meninos, o índice é de 22,3%. 10 anos atrás, era de 28%. O que isso mostra? Uma diminuição do uso do álcool pelos rapazes e um aumento muito grande do uso do álcool pelas meninas. Ainda estão essas estatísticas que 75% dos adolescentes, 75% dos adolescentes consomem álcool nas festas. E destes, 27% fumam maconha. 47% das meninas têm relação sexual antes dos 15 anos. Quase a metade delas. E 3,8% dos adolescentes é que apenas usam preservativos. Os outros 96,2% não usam preservativos nas suas relações sexuais. Ainda, segundo as estatísticas, 4,5 milhão de adolescentes engravidam indesejadamente no Brasil por ano. E dessas, somente 1 milhão dão à luz. O que equivale a dizer que 3,5 milhões abortam, estatisticamente falando, ou seja, registrado. Aqui não entra as que tomam providências caseiras ou próprias, como a pílula do dia seguinte, que segundo os espíritos é aborto. A mídia não fala, mas os índices de morte de adolescentes por AIDS são assustadores, porque muitos deles se preocupam apenas com a gravidez, não se preocupam com as doenças sexualmente transmissíveis. E estão recrudescendo muitas e voltando outras, como a sífilis, que volta extremamente grave, como a gonorreia, que está voltando extremamente grave. E se nós estamos assim hoje, como que nós poderíamos ou poderemos estar a médio prazo, no futuro? É uma pergunta bastante interessante e preocupante, mas a resposta é consoladora. Porque depende do ponto de vista. Jesus, no Sermão do Monte, nos orientou a não nos preocupar com o dia da manhã, nos ensinando de que o futuro se constrói hoje. O amanhã é construído no aqui e agora. E como disse o nosso Chico, já que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, os pais devem agora
viajar para dentro de si, para que nós possamos começar a fazer um novo final. E aqui que nós vamos começar a palestra. Indubitavelmente, essa pandemia está mostrando as necessidades de muitas reformas, sobretudo na educação familiar e na educação escolar. E são reformas urgentes. Muitos pais, nesse momento de isolamento social, tiveram o desprazer de conviver com seus filhos mimados e mal educados, cujos filhos, com toda certeza, terão dificuldades no enfrentamento com a vida futura, por conta de terem sido mimados e mal educados. No livro Uma Questão de Caráter, de Paul Taug, que é uma sumidade americana, que nesse livro ele apresenta mais de 200 pesquisas, ele afirma que a inteligência e as boas notas não serão fator de sucesso na vida adulta dessa geração. Ou seja, de nada vai adiantar seu filhinho inteligente que só tira nota boa na escola. Segundo ele, apoiado em mais de 200 pesquisas, a pessoa bem-sucedida no futuro terá que possuir determinação, criatividade e capacidade de resiliência. Determinação, criatividade e capacidade de resiliência, que é a capacidade de enfrentar os problemas, enfrentar as perdas, as frustrações e retornar para o ponto inicial que estava antes. Essas capacidades se adquirem apenas através da boa educação familiar. No entanto, para que nós possamos enfrentar a educação do século XXI, os pais precisam, primeiramente, se educarem. E é isso que afirmam todas as linhas de pensamento e pesquisa na atualidade. E o motivo é bastante relevante. Eles não afirmam com essas palavras, estou falando aqui como espírita. Mas a necessidade que leva os pais se educarem para que possam estar à altura de educarem os filhos da nova geração, portanto, os filhos do século XXI, é que cada vez mais estão chegando almas, estão reencarnando espíritos realmente diferenciados. E isso já é notado por qualquer um de nós. Dificilmente uma família hoje não tem uma criança que, se ela tivesse nascido há 20 anos atrás, era chamada de criança prodígio, por ser diferente. Hoje já é comum. Há uma semana atrás, eu recebi um vídeo de uma amiga que é professora numa escola aqui em Jataí, mostrando uma criança, que pelo vídeo ela tem 7, 8 anos, chorando, indignada, porque o amiguinho, o coleguinha, matou uma lagartixa sem motivo. E ele não estava aceitando alguém ter matado o animal sem um motivo grave. E estava chorando por aquilo. Há pouco tempo atrás, eu ouvi uma reportagem falando que as principais universidades do mundo já estão estudando 2 tipos de crianças que igualmente já ganharam a Terra. Uma são as crianças que não gostam de comer carne. Na minha família tem 2. E outra são as crianças que abominam e não aceitam o uso do álcool, inclusive corrigindo os próprios pais. Queridos, sejam todos muito bem-vindos ao alvorecer, ao raiar do mundo de regeneração. No entanto, nem tudo são flores, porque os Espíritos nos dizem que sim, existe uma mescla de almas que estão reencarnadas e espíritos que estão
reencarnando. Um grupo muito pequeno são de espíritos extremamente evoluídos, moral e intelectualmente. Mas a grande maioria desses espíritos que estão chegando e que vão chegar, são espíritos extremamente evoluídos intelectualmente, mas não necessariamente evoluídos moralmente. O que clama dos pais a necessidade de uma preparação para que possam educar essas crianças, para que elas possam promover as grandes mudanças do mundo. E aqui nós chegamos ao tema da palestra. Como educar os filhos do século XXI? Bom, segundo os atuais psicólogos, principalmente os mais estudiosos, nós não podemos definir ainda o modelo de educação para o século XXI, porque sequer fechamos um primeiro ciclo de vida. O século XXI começou há 20 anos atrás. Então não tem como fazer sequer pesquisas para entender essa nova geração, para poder definir um modelo de educação para o século XXI. Ou seja, tudo que tem aí a nível de ciência é especulação ou prognósticos. No entanto, a doutrina espírita, como sempre na vanguarda, esclarece. O Espírito Camilo diz que, embora tenham mudado as gerações, nada mudou no modo de educar. Ou como disse Cássia Eller, que escreveu a música Por Enquanto, brilhantemente regravada pela Legião Urbana, ela diz que mudaram as estações, mas nada mudou. Eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim, tão diferente. Qual é a principal diferença entre as crianças da atualidade e as crianças das gerações anteriores? As principais diferenças é que as crianças da atualidade estão cada vez mais precoces. E além disso, nós podemos enumerar uma avalanche tecnológica que apoia a precocidade dessas crianças. Logo, a diferença da educação vigente até agora e a educação que irá vigir no século XXI, segundo os Espíritos, se apoia em 2 pontos. O primeiro ponto, que não tem nada de novidade, é que os pais, pela precocidade dos filhos, precisam incutir cada vez mais cedo novos valores. Tem que andar junto com a precocidade. Eu, aos 7 anos de idade, babava de tão bobo. Via avião e ficava... Hoje as crianças com 2, 3 anos não tem mais nada de inocente. No entanto, a infância do ser humano continua sendo longa, diferenciando de todos os outros seres da criação. Joana de Ângeles afirma que a criança na infância é como uma argila mole que Deus oferece aos pais para que eles possam ajudar a moldar, a esculpir a nova personalidade do espírito que, enquanto está na infância, está suscetível a essas moldagens. Está suscetível a incutir, a receber esses novos valores. Porque quando chega aos 7 anos e se completa a reencarnação, e que a neurociência já disse que aos 7 anos que o cérebro está totalmente formado nas suas funções químicas e elétricas, confirmando o que André Luiz disse há mais de 60 anos, há mais de 40 anos.
É ali que o espírito antigo vai chocar os valores que ele traz com os novos valores. E segundo Emmanuel, se forem aplicados os valores nobres, preponderarão os novos valores. É por isto que o primeiro valor importante que os pais precisam incutir nos filhos cada vez mais cedo, segundo os grandes psicólogos, psiquiatras, estudiosos da educação e os espíritos, é o limite. Desde cedo já precisamos ensinar aos nossos filhos os limites das coisas e ensinar de maneira clara. Não é de à toa que Jesus disse: fazei do teu falar se ensina ou não. Não tem meia palavra. Ou é ou não é. Pais sem tempo para os filhos têm a tendência de permitir com que os filhos façam o que querem. Dão coisas na intenção de suprir as suas faltas, que geralmente poderiam ser melhoradas se eles os quisessem. E aí, achando que está criando bem o filho, está simplesmente adiando uma dor. Porque o que os pais não ensinam, não colocam como limites, a vida ensina e impõe de maneira dolorosa. Porque a vida tem regras. Se o filho não aprende a ter disciplina no lar, quando ele estiver trabalhando e chegar atrasado, ele vai ser punido. Se ele infringe uma lei de trânsito, ele é punido. Se ele infringe uma lei criminal, civil, ele é punido. No entanto, o segundo ponto é que para incutir esses novos valores, os pais precisam cultivar os valores. Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém consegue passar o que não é. E aqui está o grande problema. E a explicação da doutrina espírita, por que os pais precisam se reeducar para poder educar? Com a palavra André Luiz. No livro Missionário da Luz, no capítulo 12, quando ele afirma: até os 7 anos, o espírito está totalmente à mercê dos nossos exemplos. Ou seja, só se educa com exemplo. E como têm sido os exemplos que a maioria dos pais tem dado aos filhos na atualidade? A maioria, não todos. Dia inteiro com o celular na mão, na internet. Nunca me esqueço de uma cena. Eu estava numa conexão no aeroporto em Brasília, aguardando o meu voo. E na minha diagonal, logo 10 metros, tinha uma mãe, que não deveria ter mais do que 31, 32 anos. Com uma criança com pouco mais de 4 anos, ela corria, um rapazinho, um menino, corria para lá, para cá, e ela no celular, o tempo todo. Rolava no chão, punha a boca nas coisas, ela no celular. Aí ele vinha, cutucava ela, mexia, ela no celular. Teve uma hora que ela subiu na cadeira, ao lado da mãe, puxou o rosto dela, tipo assim: mãe, me dá atenção. E ela virou o rosto, mas com o olho no celular. Que mais de exemplos que a maioria dos pais estão dando para os filhos? Usando álcool, bebendo principalmente dentro de casa, gritando, desrespeitando o cônjuge, agredindo verbalmente, às vezes até fisicamente, brigando com a professora quando a professora enquadra o filho que está fazendo coisa errada, jogando lixo pela janela do carro, estacionando em vaga especial, parando em fila dupla na frente da escola para poder pegar o próprio filho, mentindo. São essas coisas que para muita gente são pequenas coisas que irão montar o mosaico da personalidade do próximo, que irão montar o mosaico da personalidade do próprio filho.
E segundo os espíritos mais esclarecidos que nos escrevem, pelos médiuns mais confiáveis, o exemplo dos pais, ou melhor, os exemplos dos pais, são a chave para a educação neste e nos séculos vindouros. Percebe? Vejamos. A maior reclamação dos pais na atualidade é o uso abusivo do celular pelos filhos. Bom, antes de mais nada, nós precisamos entender que os nossos filhos, que essa geração nova, é uma geração que já nasceu com a tecnologia. Portanto, o celular para eles é apenas uma ferramenta de uso dessa tecnologia. No entanto, o uso dessa ferramenta precisa ser orientada, dosada, não proibida. No entanto, porém, contudo, todavia, entretanto, dosar, orientar, só é possível se os pais tiverem uma relação saudável com o celular. Porque não existe mais aquela de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Lembra que são os exemplos que educam? E as crianças aprendem observando. Nós aprendemos e continuamos aprendendo observando. Por isso que precisa se ensinar, educar para o uso do celular. Mas como assim? Porque é muito difícil? Bem, é um processo. É um processo que quanto antes iniciado, mais fácil. Quanto depois iniciado, mais difícil. Mas não é diferente de nenhum processo educativo. Da mesma maneira que você ensinou o seu filho a se vestir, a amarrar o sapato, a tomar banho sozinho, utilizar os talheres, deve ser ensinado para o uso do celular. Ensina, orienta e, se for preciso, proíba. Porque o pai e a mãe têm que ser a autoridade, mas para exigir autoridade, ele tem que ter autoridade. Repito, ele tem que se educar para isso. E uma fórmula muito interessante é começar ensinando para os filhos que não se deve levar o celular para a mesa na hora das refeições. Na hora de comer, comer. Na hora de mexer no celular, mexer no celular. Delimitar horários. Que não deve, por exemplo, ficar mexendo no celular quando estiver dentro do carro indo para a escola. Que não deve se mexer no celular nos momentos de convivência familiar. E que, por sinal, por causa do celular e dos pais que não se educam, está cada vez mais rara. Agora, os pais precisam dar exemplo, começando por exemplo, jamais tratar de assuntos sérios via mensagem, via WhatsApp. Os pais são a autoridade e devem determinar como será a comunicação em casa, jamais pelo celular. Sei casos de pai que mandou uma mensagem no WhatsApp do filho, mandando ele desligar o celular. Não se tem autoridade dessa maneira. Impor os limites que julgar necessário, sim, é difícil, pode ser desgastante, mas é fundamental. E isso se faz necessário nesse momento, em principal, porque o celular na atualidade, e não é o aparelho, são as redes sociais que podem ser acessadas do celular, do tablet, do notebook, do PC. Essas são os caminhos mais largos para o sexo precoce e para o uso de drogas. Até mesmo porque o estímulo à sexualidade está vindo cada vez mais cedo para a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Se você abrir o YouTube,
e digitar lá beijo na boca, vai aparecer um monte de tutoriais feito por adolescentes, por jovens, ensinando a beijar. Os filmes todos têm apelação sexual, os animes, que é o nome moderno para os desenhos animados, tem apelo sexual, inclusive alguns episódios mostrando os personagens tendo relações sexuais. O conteúdo que o Facebook oferece para as crianças está carregado de apelo sexual. E as redes sociais, principalmente os stories, tanto do Facebook quanto do Instagram, estão carregados de vídeos de mães ensinando as suas filhinhas a serem sensuais, a dançarem funk, o que mais tarde as levarão a ser sexuais. E o resultado disto é que as nossas adolescentes, que na geração anterior ia para as festas e apostava quem beijava mais, estavam, há um tempo atrás, indo para as festas e apostando quem transava mais. Porque na atualidade, com a mesma naturalidade que as meninas saíam dizendo assim, hoje eu vou sair para beijar, elas saem dizendo assim, hoje eu vou sair para transar. É necessário, portanto, que os pais não fechem os olhos para a educação sexual dentro de casa dos seus adolescentes. Porque é nessa fase que as dúvidas, os questionamentos, as curiosidades pululam as mentes deles. E que, portanto, é nesta fase que eles ficam mais suscetíveis, mais abertos às influências externas. Lembra dos valores que eles trazem, que são abastecidos pelas influências externas? Que se não tiverem os valores nobres incutidos pelos pais, nesse caso, as influências externas preponderarão. Os pais, portanto, precisam falar abertamente sobre sexualidade, que é uma coisa, e sobre sexo, que é outra coisa, com seus filhos. E quando eu falo falar abertamente, é porque a humanidade é um grande jardim com flores de todas as cores. O preconceito com a diversidade de opções sexuais não existe na nova geração. Ela está enraizada nas gerações anteriores. As novas gerações lidam com a diversidade, sobretudo com a homossexualidade, de uma maneira tão natural, que choca às vezes certos pais saberem de determinadas situações. Mas isso por pura falta de informação. Porque hoje nós vemos com muita tranquilidade, com muita naturalidade, com muita facilidade, casais homoafetivos de adolescentes, principalmente entre as mulheres que têm mais facilidade de se aceitarem. Porque vejamos uma coisa, não é porque as novas gerações lidam com facilidade com a homoafetividade que é fácil para eles. Para um adolescente que tem pais preconceituosos, é um choque muito grande se descobrir homossexual. E é por isso que os pais precisam dar abertura conversando e dar abertura acolhendo. No livro Como Educar no Século XXI, o guia antipânico para pais e mães, com 3 autores, Patty Curi, Patrícia Shakur e Tiago Tamborini, eles anotam: essa maior flexibilização nos relacionamentos afetivos entre jovens
resulta da combinação de vários fatores. Tem havido uma diminuição do olhar castrador que a sociedade exerce sobre diferentes comportamentos sexuais, o que leva à percepção de que nada é tão proibido. Ao mesmo tempo, como a educação familiar passou a ser mais permissiva em relação às escolhas dos filhos, viver as diferentes descobertas da sexualidade ficou possível. Assim, quando a puberdade chega trazendo o desejo pelo sexo, o jovem encontra menos barreiras para fazer diferentes experimentações e, mais do que isso, no ambiente que tudo é visto com muito mais naturalidade do que nas gerações anteriores, essas experimentações são incentivadas pelo meio em que os adolescentes convivem entre os seus amigos. O que equivale dizer que nem toda menininha que beija na boca de outra é gay, é homossexual. Que nem todo rapazinho que tem uma experiência homoafetiva é homossexual. Às vezes eles fazem isso pela facilidade que tem para experimentar, para curtir, para conhecer. Agora, se o seu filho for mesmo um homossexual na essência, fala sério, o que isso muda no amor? Ele vai deixar de ser seu filho? A homossexualidade, ela não é doença, ela não é aberração. A homossexualidade é apenas um estágio natural dentro da linha do tempo, da evolução de um espírito. Portanto, precisa ser acolhida e, como qualquer outro filho, orientada. Porque é um tabu crer que falar sobre sexo vai estimular os filhos a transarem mais cedo. As pesquisas dão conta que quanto mais orientado é a criança, mais tarde ela inicia a sua vida sexual, porque ela sabe dos riscos, ela sabe das responsabilidades. Bem orientados, os filhos não embrenham por esse caminho. É por isso que quando aparecer os primeiros namoradinhas, os pais devem levar o menino ao urologista ou a menina ao ginecologista, mas tendo o cuidado de orientar que o uso do contraceptivo, o anticoncepcional, pode livrar da gravidez, mas não das doenças sexualmente transmissíveis. Porque os jovens, segundo as pesquisas de hoje, que não usam camisinha, só o fazem porque sabem que usando os contraceptivos não vão engravidar, mas desconhecem a gravidade das doenças sexualmente transmissíveis. E isso é muito sério. Na semana passada eu fiz uma postagem no meu Instagram de uma foto onde dizia que o Texas, nos Estados Unidos, havia abolido o aborto. Eu coloquei lá, ainda bem que os Estados Unidos começam a amadurecer. Passado algumas horas, eu vejo a reação de uma pessoa que tem hoje os seus 20 anos de idade e que há muitos anos, desde que ela me adicionou, aliás, eu nunca havia conversado. Ela teve uma reação assim, um tanto quanto estranha, e eu perguntei, vai dizer que você é a favor do aborto? Aí ela começou a me atacar. Somente um homem pode não ser a favor do aborto. E eu achei muito ruim aquilo. Eu travei uma discussão com ela sobre essas questões relativas ao aborto, vendo nela um monte de chavões, de frases feitas. Mas eu travei uma discussão com ela que varou algumas horas, como um amigo, como um pai. Porque, particularmente, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque eu a conheci com 8 anos de idade. Fui muito amigo da sua mãe. E, portanto, quando ela estava com 8 anos de idade, eu sempre chamava atenção. Porque a mãe tinha uma vida que a gente pode chamar de comum. Vivia nos bares, nas baladas, nos rolês. Não raramente trocava de parceiros por várias vezes durante uma semana. Chegava um dia em casa com um cara, no outro dia com outro, e a filha observando. Eu sempre falando para ela da necessidade de se preservar, de se reservar frente à filha. Uma vez eu perguntei, você já começou de sexo com ela?
Não, Carvalho, o que é isso? Ela ainda é uma criança, não tem nem peitinho. Conversa, explica. Porque se você não conversar lá fora, conversam com ela. Passou o tempo. Cerca de 4 anos depois, portanto, ela tinha seus 12 anos. Eis que essa minha amiga me liga desesperada. Ai, Carvalho, o que eu faço? Como assim? Eu não estou dando conta de conversar agora, eu vou te mandar aí uns prints de uma conversa. E depois eu te ligo. Eu fiquei assustado com o que eu vi. Depois ela ligou explicando que a sua filha, que aparentemente era muito estudiosa, que, esqueci de um detalhe importante, era filha porque era filha de mãe solteira. O pai ausente, ela criada com a avó, porque a mãe não era totalmente presente. E ela dizendo que estava muito orgulhosa porque a filha estava indo quase todas as tardes fazer trabalhos e estudar na casa da amiguinha. Cuja mãe da amiguinha, que era 1 ano mais velha do que ela, trabalhava fora. Até que um belo dia a mãe, por um motivo qualquer, tem que vir mais cedo para casa. E quando chega lá, flagra o grupo de 2 meninas e 3 rapazes fazendo uma verdadeira orgia. E o interessante é que nos prints da conversa, a amiguinha, 1 ano mais velha, de 13 anos, ensinava a ela como ela deveria agir com os 2 rapazes. Você faz assim num, enquanto o outro faz assim em você, e faz assado. Percebe onde pode chegar a falta de cuidado e de presença? E o que eu achei muito ruim é que eu vi a posição dela hoje como resultado da criação que ela não teve. E eu temo pelo próximo capítulo dessa novela, porque o que eu tenho visto é ela nos bares, nas baladas, inclusive bebendo com a própria mãe. E aqui a questão adota contornos totalmente dramáticos. Porque o alcoolismo, que começa nas brincadeiras, nas happy hour, nos rolês com os amigos, não tem nada de brincadeira. E toda a história de um alcoólatra, toda ela começa ou passa pela família. E como o nosso tempo está acabando, vamos fazer um ultra, super, mega resumo da síntese. Porque os pais precisam saber como que funciona o mecanismo do vício. Porque a coisa se tornou tão comum, tão vulgar, que hoje se bebe, se fuma, como se come, como se almoça, como se janta. O nosso cérebro, ele é programado para aprender através da tentativa e erro. Nós aprendemos a andar caindo, levantando, caindo, levantando. No entanto, para facilitar esse aprendizado, nós temos no nosso córtex frontal a área da recompensa. Onde tudo que nós fazemos que nos dá prazer, o cérebro lança endorfinas na nossa corrente sanguínea, nos dando sensação de prazer e que, portanto, nós devemos repetir aquilo. É por isso que quando o álcool entra no organismo e dispara o prazer no córtex, ele sempre vai pedir mais, por quê? Porque é uma sensação muito boa. Ninguém está falando aqui que beber é ruim. No entanto, o nosso corpo ele vai se adequando àquilo, condicionando aquilo. E vai precisando cada vez mais quantidade de álcool para que dê o mesmo prazer anterior. Chega um ponto que a cerveja não faz mais efeito, vai para o uísque. Do uísque para a vodka, da vodka para a maconha, da maconha para a cocaína, para o crack, para a heroína e para o túmulo. Portanto, nós podemos, aliás, ter uma predisposição orgânica para o vício. A medicina já descobriu a presença de uma enzima que chama aldeído desidrogenase, que quem a tem mais predisposição ao alcoolismo. Observa os orientais japoneses, bebe um pouquinho e já está caindo. Por quê? Porque a quantidade de enzimas no organismo dos orientais é mais presente. E nós espíritas sabemos que os alcoólatras do passado, ao formar um novo corpo, traz o alcoolismo presente, a dependência psicológica.
e dispara a produção do aldeído desidrogenase. É por isso que muitos pais que dão álcool para a criança gosta e fala, meu filho é macho. Não, é um alcoólatra voltando. Sem falar das questões culturais. Nós vivemos uma cultura onde as piores drogas, que são o álcool e o cigarro, são liberados. A indústria de álcool usa os governos, as mídias, para incutir mais ainda o uso de álcool. Lobby no Congresso, compositores de músicas, a própria internet, porque a indústria do álcool já ganhou os homens, está ganhando as mulheres, e agora investem nos jovens e adolescentes, criando as bebidas ice, que são doces, que são gostosas, e assim os jovens começam a usar. E quanto mais cedo usam, mais propensão ao uso de drogas mais cedo. Porque, segundo as pesquisas científicas, em média, se torna viciado em álcool com 6 anos de uso constante. Portanto, uma criança que começa a beber aos 14, aos 20 anos já são alcoólatras, sem falar a imposição da música, das lives. Antes da pandemia, nos shows se faziam teatros onde os cantores bebiam, hoje nas lives. E assim vai incutindo cada vez mais o uso do álcool, embalado pelos próprios pais. Sem falar do narguile, ou narguilé, que hoje é disseminado vergonhosamente de maneira comum. Os jovens acham bonita aquela peça, que é uma peça bonita, e sentam nas rodas com os pais, às vezes, ou sobre as vistas dos pais, cujos pais nunca se informaram que usar narguile chega a ser 100 vezes mais tóxico do que o uso do cigarro. Há um tempo atrás se proibiu adolescentes fumar narguile, mas caiu no esquecimento, não tem fiscalização. Então isso é muito sério. É por isso que nós estamos caindo no abismo que, se não for revertido, não terá solução a curto prazo. Mas, para fechar, se nós pudéssemos dar uma receita de bolo, resumir em tópicos, como educar os filhos para o século XXI, à luz da doutrina espírita. Porque, geralmente, muita gente já deve ter dado dislike aí no vídeo, porque eu não dei a receita de bolo. Pois muito bem, como disse Camilo, mudaram as gerações, mas nada mudou na forma de educar. Segundo o Espiritismo, o primeiro ponto que nós devemos observar para educar os nossos filhos para o século XXI é dar um ambiente saudável em família. Uma criança que cresce em ambiente saudável, ela cresce fortificada moralmente para qualquer enfrentamento da vida. O segundo ponto é dar carinho e abertura para diálogo sem querer ser amiguinho do filho. Carinho não é dar coisas, não. Toque. É abraçar, é pôr no colo, é beijar. Porque quando nós encostamos no outro, literalmente nós trocamos energias. Nós nos abastecemos no outro através, por exemplo, do abraço. O terceiro ponto é dando os melhores exemplos em todas as fases da vida da criança, inclusive a fase adulta. O quarto é impondo limites. Impondo limites e explicando os porquês no limite. Não é para impor porque eu quero, não. A criança precisa saber os motivos. E quando ela sabe, a tendência a aceitar é maior. E, finalmente, a religiosidade colocada na criação. Para nós espíritas, por exemplo, a evangelização infantil, a evangelização de jovens e, principalmente, o culto do evangelho no lar. Uma pesquisa da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, deu conta de que os jovens que faziam o curso de medicina e que não se envolveram com drogas e com álcool foram as crianças que, na segunda infância principalmente, tiveram educação religiosa colocada pelos pais, onde os pais não apenas levavam, mas iam junto. Portanto,
Se os nossos filhos estiverem preparados moralmente para enfrentar o mundo, não terão de forma nenhuma problemas na escola, com as drogas, com a sexualidade ou com qualquer outro fator da vida. E isso começa nos pais. Muito obrigado, que tenhamos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Primeiro, pedir para os médiuns se posicionarem para um passe coletivo. Primeiramente, parabéns pela palestra, Carvalho. Isso é de muita importância para todos nós, que quem somos ou seremos pais ainda, e ainda assim pelo filho que somos, que ainda somos uma geração que está em atividade na evolução da nossa moral. Então, que possamos entender, que possamos colocar em raciocínio toda a palestra, pois isso é muito importante, não para apenas que possamos repassar para os nossos filhos, para os nossos amigos, filhos de amigos, mas que possamos nos reeducar, que essa nossa reeducação faz toda a diferença para quem está em nossa volta. Que Deus permita o nosso aprendizado de acordo com a nossa vontade, que os bons espíritos guiem o nosso caminho, que possamos ser encaminhados nas melhores atividades, nas melhores ações e nas melhores realizações. Que o nosso caminho seja, sim, necessário que as pedras estejam nele, mas que possamos fazer o máximo para desviá-las, para procurar a nossa evolução, sem ferir ninguém, sem passar por cima de ninguém, e que possamos sempre trazer o nosso melhor em cada atitude que fazemos. Que os bons espíritos guiem a todos que necessitam dessa evolução, que procuram essa evolução. Que todo o caminho dado para nós seja proveitoso, que possamos reconhecer as vontades dos nossos amigos, que possamos reconhecer a necessidade do nosso próximo, que a caridade seja sempre o primeiro passo para a nossa evolução moral. Senhor, proteja todos que nos necessitam, protejam os doentes, quem está passando pelas provações dessa nova pandemia, proteja quem está em ambientes fechados, encarcerados pela lei do homem, que possamos ter um estalar de consciência, que possamos ter um despertar de consciência. E se alguém está passando pela provação do vírus, que entenda que a partir do momento que voltar às suas atividades, é uma nova chance para um novo ser. Que a nossa noite seja abençoada. E vamos fazer em cada pensamento agora um motivo de reflexão e de encaminhamento para os bons pensamentos do que devemos fazer, do que estamos fazendo por nós e pelas nossas novas gerações, as gerações que trarão a evolução maior para o nosso planeta. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.